Quase 10 toneladas de ouro e sacos cheios de riquezas foram escondidos do povo alemão. Quando a guerra estava chegando ao fim, havia um sentimento pessimista quanto ao destino da riqueza acumulada pelos nazistas. Por isso, foi desenvolvido um plano para salvar as últimas reservas financeiras de Hitler. De acordo com os boatos da época, o tesouro do Banco do Terceiro Reich teria sido escondido nas montanhas da Bavária, e isso fez com que ele se tornasse uma irresistível atração para os modernos caçadores de tesouros. Venho trabalhando nesta história há mais de 25 anos. Foi o maior roubo do mundo. Havia todo aquele ouro enterrado nas montanhas e, de repente, uma parte dele simplesmente desapareceu. O ouro de Hitler. Abril de 1945. Os bombardeiros aliados atacam a capital da Alemanha. Berlim arde em chamas dia e noite. Os capangas de Hitler já não tinham mais tempo. 3 semanas antes, as primeiras tropas soviéticas haviam atravessado o rio Oder e o Exército Vermelho se preparava para invadir Berlim. Enquanto os aliados apertavam o cerco à capital alemã, os figurões remanescentes do governo de Hitler começaram a planejar a proteção dos tesouros que ainda existiam. Com o avanço das tropas inimigas, o ouro que estava no Banco do Reich estava arriscado a cair nas mãos dos aliados. O ministro da propaganda, Goebbels, e o Sr. Funk, presidente do Banco do Reich, decidiram que o ouro não podia permanecer onde estava. Foram emitidas ordens para que os tesouros fossem retirados e levados para o sul. O caixa mais graduado do banco, Georg Netzeband, supervisionou a remoção e o carregamento de quase 10 toneladas de ouro. Mas havia outras peças de valor a serem levadas para lugar seguro. O tenente da polícia, Georg Kruger, resolveu levar sua filha junto com os tesouros. Tivemos que levar o restante do ouro que estava no Banco do Reich em Berlim para Munique, evitando que ele caísse nas mãos dos russos. Eu não sabia sobre os outros objetos de valor. Na época, eles não tinham qualquer significado para mim. Durante muito tempo, eu não tive ideia de quanto ele transportou. Sabendo que não voltaria a Berlim durante algum tempo, o tenente Kruger colocou alguns bens pessoais num dos caminhões, junto com sua filha. Com a família a bordo, Kruger carregou 385 malotes, cada um contendo 2 barras de ouro, um total de 770 barras, além de matrizes para fabricar notas e papel moeda. Enquanto isso, o caixa-chefe, Georg Netzeband, montava um inventário detalhado, pois sabia que era o responsável pela entrega dos valores em segurança. O relatório Netzeband era um inventário detalhado do ouro que havia no Banco do Reich e se tornaria, em breve, o ponto de partida de muitos caçadores de tesouros. Para Rudolf Ellender, um empresário de Munique, o relatório Netzeband foi o achado mais importante de toda a sua vida. Ellender e seus amigos caçadores de tesouros passaram anos procurando o ouro dos nazistas. Eles fundaram um clube com o nome do lendário rei Midas, que transformava em ouro tudo o que ele tocava. Uma testemunha ocular forneceu a Ellender a pista mais importante na busca do ouro, um mapa do tesouro. Mas será que a história do ouro do Banco do Reich tem algum fundamento? Ellender concentrou sua pesquisa inicial no destino que foi dado ao ouro durante os últimos e confusos dias da guerra. É natural que eu não consiga tirar da minha cabeça os 385 malotes com barras de ouro. Para um caçador de tesouros, isso é simplesmente fantástico. Começamos a achar que já encontramos uma parte do tesouro.
Esse documento é por si só uma espécie de tesouro, pois ele retrata uma história dramática. Os 3 caminhões levando civis e carregados de ouro receberam ordens vagas para se dirigirem à Bavária. Foram dias muito difíceis para Georg Netzeban e para o tenente Kruger. Eu me lembro de um deles muito bem. Ele parecia bem velho, usava uma espécie de casacão e tinha sempre um cachecol em volta do pescoço. Mas eu só me lembro disso. Todos estavam muito tensos e discutiam muito entre si, tentando avaliar a situação e decidir o que fazer a seguir. Dia 15 de abril. Já passamos por muitas dificuldades durante o caminho por causa do excesso de carga. A frente de combate alemã começava a entrar em colapso e o comboio foi obrigado a se desviar da rota passando pela Boêmia, que era o último refúgio. Um caminho muito perigoso. É terrível quando os aviões roncam sobre sua cabeça e você só escapa por um triz. Nos campos, à nossa volta, os animais estavam todos mortos. Era uma coisa horrível. Georg Netzeban registrou. No dia 17 de abril, a viagem passou a ser uma questão de vida ou morte. Os ataques aéreos só permitiam algum avanço se o comboio trafegasse à noite. No dia 18 de abril, fomos atacados de maneira tão violenta que eu temi perder todo o comboio. Ian Sayer já pesquisa a lenda do ouro nazista há mais de 25 anos. O historiador britânico tem uma das maiores coleções particulares de documentos sobre o Terceiro Reich, e foi ele quem acusou os diários de Hitler de serem forjados. Há alguns anos, Sayer encontrou uma pista dramática. Ele descobriu 2 barras do ouro de Hitler no Banco da Inglaterra. Mas onde estaria o restante do ouro? É uma história que não tem fim. Eu não sei se um dia ela terá um fim, mas estou decidido a continuar pesquisando. Vou continuar porque quero ver com os meus olhos. Eu já encontrei parte do ouro, mas o que eu quero mesmo é poder estar lá quando o resto do ouro for encontrado. No início de abril, soldados do Terceiro Exército dos Estados Unidos ocuparam uma pequena cidade de Merkers, na Turíngia. O primeiro tanque da coluna atirava de canhão na primeira casa à direita, sempre que entrávamos numa vila. Se não havia resistência, avançávamos e, em geral, depois disso, a resistência era muito pouca. Por vezes éramos atacados com armas leves e, em raras ocasiões, tentavam parar os tanques. Mas quando começamos a nos deslocar para leste e para o sul, a resistência se tornou cada vez mais fraca e avançávamos cada vez mais. A busca pelo ouro do Banco do Reich já havia começado quando as tropas americanas iniciaram seu avanço. Elas encontraram uma grande quantidade de ouro roubado. Os americanos encontraram mais de 8.000 barras de ouro só nos túneis de uma mina de potássio, onde também estavam muitos outros objetos de valor.
O conjunto compreendia a maioria dos tesouros do Reich, encontrada por acaso. Ali estavam escondidas pinturas de altíssimo valor. Havia muito ouro e dinheiro de diversos países. Eu acho que havia diamantes e outras coisas de valor. Uma quantidade enorme. Os oficiais encontraram também balanços financeiros das reservas que havia no Banco do Reich. O que me espantou foi a dedicação e a precisão dos funcionários bancários alemães em levantar e registrar por escrito cada moeda que havia ali. Era como se o Tesouro Nacional alemão estivesse todo ali, mas não era esse o caso. E onde estariam as últimas reservas de Hitler? Os generais americanos deram início a uma caça ao tesouro. A importância do achado de Merkers para os americanos foi que ele deu início à corrida pelo ouro, com equipes percorrendo outras regiões onde mais ouro estaria escondido. Isso porque o que se achou em Merkers não eram todas as reservas do Banco do Reich. Havia mais para ser encontrado e foi isso que provocou a busca e os inspirou a sair e procurar. Tendo descoberto o tesouro de Merkers, os oficiais da corrida ao ouro logo colheram informação a partir dos boatos sobre a movimentação do ouro. Enquanto isso, o comboio só tinha alguns dias de vantagem sobre as tropas americanas e Georg Netzeband agia sem ordens claras. Para o funcionário do Banco do Reich, só havia um destino: os Alpes. A máquina alemã de propaganda havia criado a ilusão de que existia uma fortaleza inexpugnável nos Alpes. Essas montanhas haviam se transformado em refúgio dos nazistas mais graduados e de destacamentos do exército alemão. O ouro do Banco do Reich deveria ser enterrado lá. Depois de 7 dias de viagem, o comboio chegou à vila de Warhund, perto de Garmisch. Foi aqui, neste ponto, perto de Warhund, no dia 22 de abril de 1945, que eu passei por uma experiência que ainda acho inacreditável. Eu comandava o posto de controle montado aqui para verificar todos os veículos que passassem. Uma corrente contínua de refugiados se dirigia a nós, e nós os mandávamos em frente. E, de repente, vimos alguns caminhões vindo em nossa direção. O jovem Major Possinger sabia que esses caminhões não eram esperados. Quando chegou ao posto de controle, os componentes do comboio pensaram que haviam chegado à segura fortaleza alpina, sem se dar conta de que Garmisch estava completamente lotada de refugiados. Controle, Farbe viel bitte. Was haben wir denn geladen? Sagte mir, Sie werden es nicht glauben. E ele me disse, você não vai acreditar nisto, mas estamos levando ouro e uma porção de outras coisas valiosas nestes caminhões. Nossas ordens são para levar tudo para algum lugar no sul. E eu disse, não acredito que estejam carregando ouro nesses caminhões. O comboio havia pegado mais 96 sacos de dinheiro vivo em Munique. Aí ele me levou até a traseira de um dos caminhões e me mostrou que realmente havia ali barras de ouro em caixas. E eu não sabia como reagir, só sacudi a cabeça. E havia também papel moeda em sacos, dólares, libras e francos suíços. Aí o motorista me perguntou, para onde eu vou agora? Eu disse, pelo amor de Deus, saia daqui antes que me crie um problema sério. Vá até Mittenwald e pergunte onde fica o acampamento do exército. O comandante de lá se chama Coronel Pfeiffer. Apresente-se a ele. Na tarde do dia 22 de abril, os caminhões com sua carga preciosa entraram no campo de treinamento do regimento alpino em Mittenwald. Os funcionários do Banco do Reich descarregaram os valores e os guardaram na cantina dos oficiais.
Vários oficiais do regimento, dentre eles o capitão Heinz Ruger, começaram a preparar locais nas montanhas próximas onde o ouro pudesse ser escondido. Tendo entregado em segurança a carga trazida de Berlim, Georg Netzeband foi informado de que o regimento alpino determinaria o destino do ouro. O coronel Franz Pfeiffer, comandante do campo de treinamento, queria esconder bem o ouro, e não apenas dos americanos. Hauptmann Rüger hat Handlungsfreiheit. Wird alles für Sie erledigen. Netzeband ficou intrigado com a atitude de um oficial que deveria ser honrado. Ficou claro que a missão dele de Kruger havia chegado ao fim. Queremos ser isentados de nossa responsabilidade. Nosso trabalho terminou. A carga já foi entregue. Mas Georg Netzeband foi autorizado a acompanhar o tesouro em sua viagem final. O comboio se dirigiu à pitoresca vila do Lago de Walchensee, cercada pelas montanhas que compõem os Alpes bávaros. Até hoje se ouve por aqui lendas e boatos sobre o ouro misterioso escondido nas montanhas. Mais de meio século depois, a equipe de Ian Sayer e Rudolf Ellender retraçam os movimentos do ouro. Sua pesquisa os levou a Einsiedt, um lindo povoado situado na margem sul do lago. A casa na floresta é tão isolada e escondida hoje quanto era há todos esses anos. Em determinada época, o paiol foi usado por madeireiros para guardar feno e caça que eles haviam abatido. Mas em abril de 1945, a Casa da Floresta foi usada para guardar outras coisas valiosas. Mas o paiol foi apenas um local de guarda temporária do ouro, até que o coronel Pfeiffer definisse locais seguros onde ele deveria ser escondido. Mas a Casa da Floresta guardava ainda outras surpresas. Informações de grupos locais de resistência aos nazistas revelam que algo mais foi levado para lá, além do ouro do Banco do Reich de Berlim. Caminhões do exército alemão fizeram ponte entre Mittenwald e Einsiedt até que a moeda corrente e ouro no valor de mais de 150 milhões de dólares fossem empilhados no paiol. Georg Netzeband sentiu dificuldade para acompanhar os eventos. Na Casa da Floresta, ele conduziu um novo levantamento do tesouro e descobriu que sua lista antiga não batia com o novo inventário. Haviam chegado outros carregamentos provenientes de outras regiões do país sem o seu conhecimento. Não havia dúvida quanto à Casa da Floresta conter mais ouro pronto para ser levado do que era indicado na documentação de Netzeband. Georg Netzeband parecia incapaz de acompanhar as mudanças na situação e foi exonerado de suas funções. O comandante militar do local assumiu a responsabilidade pelo tesouro e o pobre do Netzeband, que era basicamente um burocrata, ficou muito perturbado, porque ele queria ter certeza de que a lista estava completa. Os tesouros chegavam de todos os lados, da SS, do Ministério das Relações Exteriores, e ele não conseguia dar conta. Ele ficou ainda mais preocupado por não ter conseguido obter um recibo de Pfeiffer pela entrega da carga. O coronel Pfeiffer se recusou a assinar qualquer documento.
A negativa do coronel em sequer confirmar que o ouro havia sido entregue colocou o funcionário civil numa situação desesperadora. Oberst Pfeiffer, ich brauche diese Quittung. Muss ich Sie leider vertrösten. Eine Liste mit Stückzahlen würde reichen. Ich habe das Gold noch nie gesehen. Kann ich auch nicht. Netseband escreveu que ele afirmou que se sentia incapaz de verificar todos os valores e nunca foi feito um recibo. Com os americanos se aproximando da Bavária a toda velocidade, os alemães não tinham muito tempo para esconder o ouro. As cidades de Ulm, Landsberg e Augsburgo foram ocupadas e os tanques da 10ª Divisão Blindada só pararam de avançar quando faltou combustível. Eles estavam se dirigindo para Garmisch-Partenkirchen, mas temiam que ocorresse uma batalha de grandes proporções quando chegassem aos portões da chamada Fortaleza Alpina. Pensava-se na época que os funcionários do Banco do Reich haviam escolhido uma área cujo centro seria Garmisch e que se estenderia até Mittenwald, outra cidade muito bonita, a capital mundial dos violinos, e outros locais para enterrar o ouro, porque essa área era bem montanhosa e isso facilitaria a tarefa de escondê-lo. No lago Walchensee, a guerra ainda parecia muito distante, mas os constantes boatos sobre enormes quantidades de ouro causavam certa inquietação, mesmo no lado alemão, nas vilas de Einsiedt e Obernach. Nós sentimos que alguma coisa estava acontecendo. Havia uma tensão no ar, coisa rara num local que, em geral, é tão calmo. Havia caminhões rodando por todo lado e jipes com soldados procurando coisas aqui e ali. Era tudo muito estranho e as pessoas começaram a prestar mais atenção. No fim da tarde de 26 de abril, a mãe de Eva Sturm estava na varanda da casa da fazenda e viu algo suspeito. Os boatos haviam se confirmado. Ela sempre ouvia barulhos estranhos lá em Seidel, cavalos relinchando e coisas assim. E naquela noite, depois de limpar o estábulo, ela viu uma tropa de mulas sendo tocada por soldados do exército subindo para o Monte Steiligel. Os soldados sempre subiam as montanhas durante exercícios, mas a mulher do colono notou que havia algo estranho. Ela ficou acompanhando uma mula branca que estava com as outras. Foi assim que ela conseguiu acompanhar a tropa, porque já estava escurecendo. No dia seguinte, o dono da fazenda chegou da casa da floresta em Eisidel e disse que durante toda a noite as tropas de mulas haviam levado ouro para o alto do Monte Steiligel. Mulas eram usadas sempre pelas tropas alpinas para carregar suprimentos quando estavam em treinamento. Mas nesse caso, os homens que usavam uniformes de soldado raso eram, na realidade, um grupo de altos oficiais, como o capitão Heinz Rüger. Era a última missão dos oficiais, que já estavam cansados da guerra. Os homens haviam recebido ordens diretas do coronel Pfeiffer para levar o ouro do Banco do Reich para pontos selecionados e guardá-lo, bem camuflado. Durante 3 noites, as mulas subiram as montanhas de Steinligel e Klausenkopf, perto de Einsiedt, onde os oficiais haviam construído na véspera locais para a estocagem. O tesouro continuava a crescer em tamanho e tinha de ser escondido rapidamente. A essa altura, além do ouro que viera de Berlim, já havia pelo menos mais 96 sacos de papel moeda e 56 caixotes contendo barras de ouro e moedas.
Em abril de 1945, o ouro nazista, o papel moeda e uma variedade de outros itens de valor foram transportados de toda a Alemanha para serem escondidos nas montanhas da Bavária e não caírem nas mãos das forças aliadas invasoras. As áreas de estocagem tinham 3 metros quadrados cada e eram forradas com tábuas para protegê-las da umidade. 30 de abril. Os americanos chegaram 2 dias apenas após o ouro ter sido enterrado. Os soldados acreditavam no que a propaganda alemã dizia, que a área era uma fortaleza alpina. Por isso, havia centenas de bombardeiros prontos para destruir Garmisch se houvesse qualquer tipo de resistência. Um jovem major pediu aos americanos que tivessem piedade de sua cidade. Um major alemão, chamado Possinger, veio até um de nossos comandantes que estava liderando o ataque a Garmisch. Quando o comandante da divisão blindada chegou junto com o capitão e perguntou o que queríamos, eu disse: pode ver o que queremos. Queremos nos preparar para entregar a cidade. Queremos negociar com vocês. A cidade, que estava cheia de refugiados, poderia ficar sob fogo cruzado. E o Major Possinger se explicou dizendo: por favor, não bombardeiem a cidade nem abram fogo com artilharia, porque nós não vamos resistir. E o comandante disse: não adianta mais. Às 4 horas, centenas de bombardeiros vão chegar para atacar Garmisch e Innsbruck. Mas o comandante americano acabou concordando e suspendeu o bombardeio praticamente no último minuto. Eles fizeram o Major Possinger subir num tanque com um megafone e ele ficou gritando: não resistam, e pedindo à população alemã que se mantivesse calma. Depois, eles deixaram que descêssemos dos tanques e nos autorizaram a voltar para Garmisch. O governo alemão se rendeu no dia 8 de maio de 1945 e os soldados da 10ª Divisão Blindada comemoraram sua vitória pacífica em Garmisch-Partenkirchen. Começava uma nova era para vencedores e vencidos. E quando entramos em Garmisch, e até aquele momento nossa vida era miserável e muito perigosa. Mas eu dizia, quando chegamos a Garmisch, vimos uma grande porta e quando a atravessamos, foi como se deixássemos todas as nossas experiências passadas, as bombas, as metralhadoras, as mortes, o fogo de artilharia, os incêndios. De repente, estávamos na mais linda das vilas dos Alpes. Alpine Village. Em Garmisch, a guerra terminou mais depressa do que em outros lugares. O povo conquistado tornou-se amigo e as montanhas da temida fortaleza alpina se transformaram num paraíso de lazer para soldados que estavam exaustos de guerra. Não podíamos acreditar na sorte que tivemos ao encontrar, entre tantos lugares no mundo, esse verdadeiro paraíso. Operação Salzburg-Berchtesgaden. Soldados da 101ª Divisão Aerotransportada dos Estados Unidos descobriram um tesouro que estava escondido nas montanhas. As câmeras dos repórteres revelaram a coleção de arte roubada que foi acumulada por Hermann Göring. Centenas de quadros e outras obras de arte, uma coleção de valor incalculável roubada por todos os cantos da Europa. As obras de arte roubadas estavam sendo recuperadas, mas as pessoas que sabiam onde estava o ouro do Banco do Reich mantiveram-se quietas. Georg Netzeban, o cioso funcionário do banco, hospedou-se no sótão de uma casa de fazenda, onde adicionou algumas notas ao seu relatório final. E o mais importante é que não posso registrar onde se encontram os bens que entreguei, em decorrência do fato de que não me deram recibo por eles.
seu servo obediente, Netseband. As pessoas que sabiam onde estava o tesouro começaram a aparecer. Aos poucos, vários milhares de soldados alemães desceram das montanhas e se renderam. Alguns deles haviam ajudado a enterrar o ouro do Banco do Reich. É claro que havia boatos de todos os tipos. Havia boatos quanto a altos oficiais alemães terem sido interrogados e que teriam contado às autoridades aliadas onde estava parte do ouro escondido perto de Walchensee. No dia 6 de junho, os interrogadores da equipe da Corrida do Ouro exerceram pressão sobre alguns dos oficiais presos mais graduados, como o ex-oficial do campo de treinamento do Regimento Alpino, o capitão Heinz Ruger. Ele nunca falava sobre isso. A única coisa que o deixou realmente zangado foi que eles levaram sua aliança de casamento. Ele não queria entregar a aliança e eles o maltrataram. Sob pressão, Ruger revelou o local onde parte do tesouro estava enterrada. A campainha da porta tocou de noite ou de madrugada, não me lembro. Eles me disseram de forma grosseira que queriam as botas de montanhismo do meu marido. No começo eu me recusei a abrir a porta. Não sabia o que os americanos queriam de mim. Acabei entregando as botas, embora ficasse me perguntando para que ele precisaria das botas se estava preso naquele momento. Começaram a cavar e encontrar caixas que haviam sido enterradas ali. Eu não me lembro a que profundidade. Deve ter sido a 1 metro mais ou menos, mas parecia que ninguém havia cavado por ali antes. Os soldados do 55º Batalhão de Pioneiros fizeram a maior descoberta de suas vidas. As fotos que eles tiraram são as únicas imagens autênticas do ouro do Banco do Reich. Puderam esquecer por alguns momentos o horror e a miséria da guerra. Retiramos todas aquelas barras do buraco, eram 728, e eu me lembro que 2 dos homens pegaram um machado de 2 cabeças e destruíram aquele machado. Os 2 lados, tentando fazer uma marca naquela barra de ouro. Mas as barras eram muito pesadas e eram grandes, não dava para esconder no bolso de trás, nem nada disso, não dava para levar. Um dos homens raspou ouro em quantidade suficiente para fazer uma aliança de casamento para a mulher dele, mas não sei se isso seria realmente possível. O sargento Don Staffel foi promovido por ter encontrado o ouro. Eu pus uma barra de ouro sobre meu ombro. Os tenentes têm uma barra de ouro sobre os ombros, mas eu só estava brincando. Eu falei, agora sou tenente porque tenho barras de ouro sobre meus ombros. A gente brincou um pouco. Depois de participar de batalhas e da guerra daquela vez, a coisa foi divertida. Era uma sensação diferente, estranha, uma sensação da qual acho que nunca vou me esquecer. E qual foi o fim da história? Será que havia sido desvendado o mistério do ouro do Banco do Reich? Hoje, os antigos esconderijos do ouro estão cobertos por vegetação e quase não são percebidos no chão da floresta, que é um terreno acidentado por natureza. Não há mais nada para ser encontrado no Monte Steinlegel, mas ele ainda serve como local de fins de semana cheios de aventuras para os caçadores de tesouros que aparecem aos bandos quando o tempo está bom. A trilha que leva aos antigos locais de armazenamento é ótima para um passeio a pé nas tardes ensolaradas.
Para Rudolf Ellender e sua equipe de caçadores de tesouros, ela serve apenas como treinamento para o dia em que encontrarem um verdadeiro tesouro, porque por ali não se encontra mais nada, com simples detetores de metais. Viemos por este caminho e vamos para lá. A informação oferecida por Ian Sayer tem mais significado. Os americanos realmente encontraram as barras de ouro, mas o que aconteceu com as outras coisas de valor? Nenhum dos soldados se lembra de ter encontrado dinheiro e os documentos não mencionam ouro em caixotes, nem dinheiro. Um dos documentos, um recibo emitido pelo 7º Exército dos Estados Unidos, confirma que do tesouro do Banco do Reich só foram encontradas as barras de ouro. Quando comparei os documentos alemães com os documentos americanos, percebi que muitos itens estavam faltando. Por exemplo, 25 caixas de ouro, lingotes e barras, e mais 11 caixas contendo barras de ouro, e também alguns sacos contendo dinheiro. E nenhum deles foi encontrado até hoje. Quem teria chegado aos esconderijos nas montanhas Steinligel e Klausenkopf antes dos americanos? Talvez alguns dos oficiais do regimento alpino e provavelmente seu comandante, o coronel Franz Pfeiffer. Testemunhos de alguns dos envolvidos no caso, prestados depois da guerra, confirmam que no dia 29 de abril, o coronel Pfeiffer e seus homens abriram novamente o esconderijo no Monte Klausenkopf. Para o cauteloso coronel, o número de pessoas que conheciam o esconderijo havia crescido demais. Pfeiffer ordenou que seus homens cavassem 3 novos buracos. Os sacos que continham dinheiro eram mais leves e podiam ser transportados com mais facilidade, mas as barras de ouro foram deixadas onde estavam. O capitão Ruger, que iria mais tarde prestar informação vital sob interrogatório, não sabia desse traslado de dinheiro. Ele não havia participado da missão posterior de Pfeiffer. Os oficiais se reuniram pela última vez numa cabana no Monte Klausenkopf. Todos juraram manter segredo e concordaram em contar a mesma história se fossem interrogados. A SS teria levado ouro para Terol. E então uma recomendação final. Und denkt dran, das ist eure wichtigste Mission. Außerdem gibt's noch ein bisschen Geld und Vorräte. Mas, muitos anos depois, um dos oficiais de Pfeiffer revelou o que sabia. Eles se mantiveram fiéis à sua história quando foram interrogados pelos americanos, mas contaram a verdade a seus amigos. Nosso informante foi amigo de um dos tenentes do regimento. Esse tenente esteve envolvido na trama desde o início. Foi ele quem deu a dica e mencionou certa vez sobre o que e onde ele estava falando. O fato é que até então pensávamos que era só uma lenda. Mas agora sabemos que parte do tesouro ainda não foi encontrada e sabemos onde procurar. Os caçadores de tesouros se reúnem no hotel Obernocherhof. Nesse local histórico, a equipe de Ian Sayer e Rudolf Ellender se prepara para a busca ao ouro e a respostas. Os historiadores amadores acreditam estar bem próximos de poder separar fatos de ficção e determinar onde foi parar o ouro do Banco do Reich. É por aqui nesta área, nesta outra área aqui. A história contada pelo antigo tenente do regimento alpino pouco antes de sua morte vai ajudar Ian e Rudolf a determinar a localização exata de parte das riquezas que desapareceram. Neste morro. Os caçadores de tesouros querem comparar a informação dada por ele com um mapa e antigas fotos aéreas que eles encontraram. Ele disse que os oficiais levaram parte do tesouro para uma montanha próxima, seguindo uma trilha de mulas. Para baixo e depois para cima, até este local. Aqui. É aqui que ele está. Procurando pistas do ar.
Os caçadores de tesouros sobrevoam e deixam para trás as montanhas de Steinligel e Klausenkopf. O oficial mencionou um lugar diferente, uma elevação rochosa, 800 metros acima do lago Walchensee. A equipe procura um lugar inacessível na face norte do Pico Rochoso que fica coberto de neve durante 4 meses por ano. Lugar ideal para um esconderijo. O lugar a ser pesquisado é marcado por uma árvore morta, mas é mais difícil determinar a localização da trilha das mulas. Pesquisar a área a partir do solo vai ser uma tarefa difícil, mas a equipe está determinada a subir. Temos grandes esperanças de sucesso desta vez. Podemos, pelo menos, considerar essa informação como confiável. Não são apenas boatos, mas o terreno é de muito difícil acesso. A inclinação é muita e o levantamento é difícil, mas baseado na informação que temos, eu diria que nossas chances são de 50%. A escalada começa ao nascer do sol sobre a neve fresca que caiu durante a noite, mas os caçadores de tesouros não têm tempo nessa manhã para apreciar a paisagem, nem parecem estar sentindo o frio que está fazendo. Eles escalam em silêncio. Cada pessoa sonha seu próprio sonho. Na floresta, a equipe encontra alguns indícios de uma trilha recoberta por vegetação. Os homens resolvem passar 2 dias investigando a área onde eles suspeitam que esteja enterrada parte do tesouro do Banco do Reich. Eles chegam ao pico por volta do meio-dia. Seu sonho dourado já lhes escapou muitas vezes, mas caçadores de tesouros nunca perdem a esperança. Já temos um lema há mais de 20 anos. Dizemos que um verdadeiro tesouro perdido vale mais do que seu valor em moeda corrente. Ele tem o poder de despertar o romântico e o aventureiro que há em cada um de nós. Tendo chegado ao local, eles podem iniciar a busca. Em abril de 1945, o ouro nazista foi transportado de todas as regiões da Alemanha para ser escondido nas montanhas da Bavária, para que não caísse nas mãos das forças aliadas que estavam invadindo o país. Mais de meio século depois, um grupo de caçadores de tesouros planeja examinar a superfície irregular com um equipamento de radar de penetração no solo. É o único método que oferece alguma precisão através da neve em terreno irregular. A equipe tem de dividir a área que quer pesquisar em faixas de tamanhos iguais, e isso apresenta grandes dificuldades. Ao andarem sobre as linhas que eles marcaram, o equipamento de radar envia ondas eletromagnéticas para dentro do solo. Isso permite que os caçadores de tesouros identifiquem vazios subterrâneos e outros indícios de escavações. É um procedimento preciso, mas que não apresenta resultados imediatos. Quando usado normalmente, o ENFAD, esse detetor de anomalias do campo magnético, evita que se faça furos de teste, que são muito caros. Noite do segundo dia, de volta ao Obernocherhof. É só aqui que o geofísico da equipe, Georg Gabrader, pode demonstrar os resultados da pesquisa em seu computador. Ela permite ver dentro da montanha. As seções azuis indicam anomalias no solo, mas as esperanças começam a se desvanecer. Há muitos locais onde o solo foi remexido, mas não há sinal de um vazio criado por meios artificiais, nenhum indício de um local onde possa estar enterrado um tesouro. O terreno aqui é muito irregular e inacessível. Eles não poderiam ter escolhido um lugar melhor para esconder o tesouro. Uma coisa ficou bem clara. Mesmo que nossa informação seja correta, um dos oficiais que enterraram o tesouro pode ter voltado aqui depois, e isso quer dizer que alguém acabou se locupletando com uma fortuna e o culpado mais provável é o nosso distinto coronel. E onde estariam o ouro e todo o dinheiro que faltaram nas contas do Tesouro do Banco do Reich? É possível que o coronel Franz Pfeiffer pudesse responder a essa pergunta.
Ele passou várias semanas escondido nas montanhas após o fim da guerra. Durante esse período, ele poderia ter desenterrado os sacos de dinheiro sozinho e tê-los enterrado em outro local pela terceira vez. O que será que aconteceu com o dinheiro? Ele entregou dólares aos americanos em várias ocasiões? Esses valores não aparecem em qualquer relação de recebimentos. O dinheiro simplesmente desapareceu. Quando os promotores alemães iniciaram um processo contra Pfeiffer, ele estava morando na Argentina. As acusações caducaram, mas Ian Sayer espera que isso não seja o fim da história. Para mim, meu objetivo pessoal nesse episódio do maior roubo da história não é obter vantagens monetárias. O que eu desejo, basicamente, é saber a verdade, e isso seria o maior dos tesouros para mim. Já não podemos pedir a Franz Pfeiffer que nos conte a história misteriosa do ouro do Banco do Reich. Ele levou seu segredo para o túmulo. Na verdade, todos os envolvidos diretamente no episódio já morreram. Para os caçadores de tesouros perdidos, o aspecto mais emocionante de tudo isso é o fato concreto de que nunca se pôde dar conta de 36 caixotes cheios de ouro. Devem continuar tentando. Ainda há muito ouro que continua desaparecido e que está em algum lugar dessas montanhas. Versão brasileira Sincrovídeo.